A partir do versículo 3, a palavra de Deus em Efésios 1, ela diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. A graça que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, do poder, domínio e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça de todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Aleluias, glória a Deus. Que coisa linda, olha esse versículo 18, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Aleluias. João capítulo 14, versículo 6, ele nos diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Repita comigo de maneira assim, com bastante ênfase: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Queridos, existe uma busca interior do ser humano, uma busca incessante do ser humano por aquilo que nós chamamos de verdade. Nós sabemos que o ser humano, ele tem durante a sua jornada a tarefa de perseguir a verdade, de procurar, buscar a verdade e de se empenhar a viver de acordo com esta verdade. Mediante a verdade encontrada, nós fazemos escolhas, mediante a verdade nós estabelecemos a nossa visão de mundo e nós trazemos para esta verdade os anseios mais profundos do ser humano. Quem nós somos? De onde é que nós viemos? O que há de errado com esse mundo e como nós podemos consertar aquilo que há de errado com este mundo? Se nós olharmos para a palavra de Deus, que é a revelação escrita de Deus, nós vemos que na eternidade, na mente e no Espírito de Deus, surgiu um propósito perfeito de criar para si
uma família. Eu tenho pregado bastante sobre isso e falado a respeito disso aqui em outras ministrações. O fato é que Deus, sendo perfeito, sendo família, Pai, Filho e Espírito Santo, e desfrutando de um perfeito amor dentro da Trindade, onde Pai, Filho e Espírito Santo desfrutavam do mais perfeito amor, ministrando um ao outro, aprove no coração do nosso Deus compartilhar este amor com filhos, criar para si uma família. Deus decidiu lá na eternidade gerar filhos para si. Então Deus, que é precioso, que é perfeito, que é suficiente, que é onipotente, este Deus tão maravilhoso, no seu coração e na sua mente, Ele decide criar filhos, e Ele cria com um propósito, Ele dá forma a estes filhos, conforme a sua imagem e a sua semelhança. O livro do Gênesis, ele está apontando para nós o começo de todas as coisas, e está declarando a respeito da maneira como este Deus, ele criou todas as coisas. Então, Deus, ele decide criar filhos que seriam a sua imagem e a sua semelhança, filhos que teriam reflexos do caráter de Deus, filhos que seriam representantes do governo deste Pai amoroso, cheios de potencial criativo para criar beleza, para criar ordem, para espalhar por onde passassem virtude e valores. Então entenda que Deus, na sua mente perfeita, Ele decide criar filhos, e Ele vai criar filhos conforme a sua matriz familiar, sendo Deus família, sendo Deus trino, sendo Deus Pai, Filho e Espírito. Ele cria filhos que também são família, filhos que possuem matriz familiar, filhos que são a imagem e a semelhança de um Deus todo-poderoso, abrigando dentro deles atributos comunicáveis. É óbvio, e você sabe disso, que existem atributos que são inerentes ao nosso Deus. O nosso Deus é todo-poderoso, Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. E nós entendemos que os atributos comunicáveis, quando Deus ele gera filhos, Ele está impregnando a sua criação, Ele está impregnando os seus filhos de atributos como a justiça. Sendo um Deus justo, Ele deu potencial a seus filhos para que também fossem justos e fizessem a justiça. Sendo o nosso Deus um Deus de paz, Ele deu aos seus filhos a capacidade de sermos também filhos da paz. Ele, sendo um Deus de amor, Ele ministra o coração dos seus filhos com um potencial amoroso, com sede de pertencimento, com fome de amar e ser amado, de doar e receber também amor. Então nós vamos percebendo que a cada haja, o Pai criava. Ele, pela palavra da sua boca, Deus dava forma, e Deus cria um ecossistema, para que ali a primeira família viesse a habitar. Através do haja, Ele faz separação entre luz e trevas, Ele dá vida a plantas de mais variadas cores, e nós podemos perceber que Ele vai pintando o universo, através do poder da sua palavra. Mas quando se trata dos filhos, a Trindade, ela diz, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, façamos os seres humanos a nossa imagem, de forma que reflitam a nossa natureza, para que sejam responsáveis por toda a terra. E Deus criou os seres humanos, criou-os à semelhança de Deus, refletindo a natureza de Deus. Ele os criou, macho e fêmea, e então os abençoou: cresçam, reproduzam, encham a terra, assumam o comando. E Deus olhou para todas as coisas que havia feito, e tudo era tão bom, tudo era ótimo. Queridos, quando entendemos isso, que Deus, tendo um amor tão perfeito dentro do seu coração, aprove a Ele compartilhar este amor com mais, aprove a Ele, Deus decidiu derramar este amor sobre uma família. Nós entendemos o quão privilegiado nós somos, nós entendemos o quão felizes nós somos,
por sermos informados de tamanho amor. Nós somos privilegiados porque fomos informados a respeito do amor de Deus, porque um dia o Pai nos mostrou o seu amor, e também por sermos admitidos nos pensamentos do Pai, o nosso Deus. Este amor tão maravilhoso foi apresentado a nós, e nós fomos como filhos convidados a esta mesa de família, para então nós partilharmos deste amor e vivermos um profundo relacionamento com o Senhor, o nosso Deus. Às vezes parece que olhamos para a religião, para a filosofia, para as ideias humanas, e elas tendem a afastar-nos de Deus, como se Ele estivesse alheio a toda a nossa vivência, isolado nos céus. Mas, queridos, o fato é que Deus te criou à imagem e à semelhança dEle, para que você tivesse com Ele relacionamento de amor. Deus deseja participar ativamente da vida de seus filhos. Deus deseja participar do dia a dia, do cotidiano, do ordinário dos seus filhos. Então Deus estabelece estes filhos, e eles deveriam apenas confiar nas definições do Pai, daquilo que é bom e daquilo que é mal. É o único teste que Deus pediu aos seus filhos. Confiem naquilo que eu defino para vocês como sendo bom, confiem naquilo que eu defino para vocês como sendo mal. E assim, o Senhor, o nosso Deus, Ele estabelece este teste para o ser humano, e Ele cria, queridos, filhos livres, porque somente homens e mulheres livres podem compartilhar, podem retribuir, podem estabelecer relacionamento de amor com autenticidade. Não há como, não haveria possibilidade, a mente de Deus, sendo um Deus de amor, criar filhos que fossem obrigados a servi-lo, a adorá-lo, a reconhecê-lo. O nosso Deus não é um Deus com crise de identidade. Ele é pleno no seu poder, suficiente na sua natureza e no seu poder, e portanto Ele estabelece filhos, e Ele libera esses filhos para confiarem nas suas definições do bem e do mal, para o seguirem livremente em amor, ou também para romperem com este amor e seguirem os seus próprios caminhos. E é aqui que começa aquilo que nós chamamos teologicamente de queda, porque nesse momento achou-se insatisfação no coração de um dos filhos celestiais. Sabemos que Deus criou todas as coisas, e que Ele criou o ecossistema, Ele criou a natureza, Ele criou os animais, Ele criou os seres humanos, que é a coroa da criação, a obra-prima de toda a sua criação, e Ele criou também seres angelicais, dotados também desta liberdade de escolha, e nós vemos que neste momento agora, num dos filhos celestiais, no meio de toda esta perfeição a qual Deus disse, isso é bom, é boa a criação que eu fiz, tudo isso é muito bom, achou-se descontentamento e insatisfação. Lúcifer, o primeiro órfão de toda a história, agora, ele decide romper com os planos e as orientações do seu pai, e ele decide destruir o reino de Deus. Então agora aqui há um rompimento, há uma rebelião, porque agora este primeiro filho celestial se levanta contra o seu pai, e ele diz: eu escolherei estabelecer as minhas próprias definições conforme a minha mente, subirei ao mais altos céus, colocarei o meu trono acima do trono do meu Abba e do meu pai, estabelecerei no lugar mais alto a minha morada, e assim, por romper com o seu pai, com este espírito de orfandade agora gerado em seu coração, ele se afasta da mesa de Deus, ele se afasta deste plano perfeito de Deus de manter os seus filhos neste relacionamento de amor. E queridos, perceba você que Lúcifer, ele foi adiante, porque agora ele penetra também no jardim de Deus, ele vai até ali o lugar onde a primeira família estava em harmonia com o seu Criador, e lá, naquele jardim, onde o primeiro homem e a primeira mulher, eles desfrutavam de um relacionamento pleno com o Senhor,
o seu Deus, agora ali, ele semeia a semente da dúvida. Por acaso, vocês são realmente parecidos com o seu pai? É assim que Deus os fez? De fato, vocês são dignos deste relacionamento? E assim ele começa a gerar dúvidas no coração do homem e da mulher, até que eles resolvem também romper com o seu Criador e passam a traçar para si as suas próprias definições daquilo que é bom e daquilo que é ruim. Queridos, o conselho era, o plano alternativo da serpente era: defina bem e mal por conta própria, defina a verdade por conta própria, busque o seu próprio conceito de verdade, distante da mesa de Deus, desconectado da comunhão com o Pai, rejeitando um Deus amoroso que criou filhos para que pudessem partilhar do seu amor perfeito e eterno. E agora, queridos, o que acontece é que quando Adão e Eva eles rompem, algo acontece porque os relacionamentos eles são fraturados. A primeira coisa que você observa é que primeiramente o casal ele não confia mais um no outro, e eles começam então uma guerra. Então a maneira de se relacionarem, de dialogarem, a maneira de resolverem as suas demandas do seu dia a dia, ela está agora contaminada pelo plano da serpente, pelas definições de um coração desconectado da mesa de Deus. E nós vamos perceber que agora não somente no nível familiar, mas também no nível social, todas as esferas elas caem, e é por isso que nós chamamos isso de queda, porque é um momento de um rompimento, onde o homem ele rompe esta comunhão com o seu Criador, com o seu Deus. E agora, a maneira de falar, a maneira de se relacionar, a maneira de amar um ao outro, toda ela foi contaminada, toda ela caiu, toda ela agora está deturpada, e isso começa a extravasar para outras áreas também, a nossa maneira de comprar e vender, a nossa maneira de estabelecer leis, a nossa maneira de relacionar, os nossos relacionamentos interpessoais, a nossa maneira de vivermos em comunidade, toda ela está corrompida, de modo que precisamos olhar para a verdade, para encontrarmos as respostas verdadeiras, quem nós somos, de onde viemos, qual o nosso propósito nessa terra, o que há de errado com este mundo, por que este mundo está da forma como está, e como nós, seres humanos, criados à imagem e à semelhança de um Deus tão perfeito, nós podemos então participar da obra redentiva nessa terra. E acho lindo porque nesse momento, Deus ele procura os seus filhos no jardim, e ele diz: onde vocês estão? E Adão e Eva eles dizem: nós estamos escondidos porque nós estamos nus. E o Senhor, o Pai, ele diz: vocês sempre estiveram nus, o porquê agora vocês fazem tanta questão a respeito desta nudez? E agora é revelado a eles, e eles entendem a sua miséria, o seu estado caído, e Deus didaticamente, ele começa então a mostrar para o ser humano, mais uma vez o seu amor. Ele toma ali um animal inocente, coloca aquele animal inocente no meio do jardim, de modo que Adão e Eva agora olham os olhos daquele animal inocente, que ele não tem culpa alguma daquela ocorrência, e eles se identificam com o clamor daqueles olhos, e eles se identificam com aquele animal, e agora Deus, ele mata aquele animal. Sangue inocente é derramado no jardim por conta das transgressões de uma família que rompeu com a mesa de Deus. E agora Deus ele tira a pele daquele animal e ele veste o primeiro casal. Queridos, pela fé, Adão e Eva, eles compreenderam. Isso é tão interessante, porque o primeiro nome, ou o nome do primeiro filho deles, Caim, revela a esperança de Adão e Eva, e revela que eles entenderam o que Deus fez lá no jardim quando matou aquele animal, porque eles revelavam a sua esperança de que Caim fosse o Messias prometido,
que consumaria a salvação na sua pessoa. Então agora você entende que Adão e Eva, quando são vestidos por aquelas peles daquele animal, eles entenderam que haveria de chegar um dia em que se levantaria um cordeiro inocente, que morreria pelas transgressões de famílias que decidem no seu coração romper com a mesa de Deus, romper com a comunhão do Pai, e que este cordeiro derramaria o seu sangue para cobrir a nudez da humanidade, para cobrir a vergonha da humanidade, para cobrir as nossas transgressões, para cobrir os nossos pecados, para nos vestir de vestes, de maneira que nós pudéssemos ter uma nova natureza, não mais filhos envergonhados. E eles entenderam e compreenderam pela fé. Isto aqui é um tipo de Cristo. E agora o Senhor, Ele olha para a serpente, e Ele diz em Gênesis 3, então o Eterno disse à serpente, por ter feito isso, você será amaldiçoada, mais que o gado e os animais selvagens, amaldiçoada para rastejar e comer o pó a vida toda. Eu declaro guerra entre você e a mulher, e entre o seu descendente e o descendente dela. Ele ferirá a sua cabeça, e você ferirá o calcanhar dele. E aqui está traçado todo o plano de redenção, porque agora uma guerra foi empreendida entre Satanás, o anjo caído, e a humanidade, porque haveria de se levantar um homem, descendente da mulher, que se levantaria para travar guerra contra os planos amaldiçoados de Satanás de destruir a família de Deus. Só que esta guerra não se daria sem um grande ferimento para o grande guerreiro que é o Senhor Jesus. Haveria de causar dor ao seu calcanhar. Isso o levaria até a cruz. Esta trama toda o levaria até a cruz para que viesse ali derramar o seu sangue inocente, a fim de cobrir as nossas vergonhas, fruto das nossas más escolhas e dos nossos pecados. E nós vamos entendendo pela fé e pelas Escrituras, queridos, que Deus, Ele começa a trabalhar através da história, e que Deus agora está trazendo para si, para a sua mesa, uma humanidade distante da família de Deus. A humanidade tinha se distanciado, a humanidade ela mergulha num caos, ela mergulha tentando buscar as suas próprias definições daquilo que é bom para a sua vida, e assim começam todas as dores que nós vemos espalhadas por este mundo, porque o mundo está caído, ele não é caído, ele está caído do seu estado, a qual Deus o criou originalmente. Seres humanos estão caídos, porque não foram criados para fazer tais práticas que desagradam o coração do Senhor nosso Deus, e nós estamos percebendo que agora, esta humanidade distante da família de Deus, está buscando a definição, a sua própria definição de verdade. E existe um fato, eu até disse isso ontem no nosso momento com a liderança, nós somos criados eternos, somos seres eternos, nós temos um começo e jamais teremos fim. Seres humanos são eternos, nós temos um começo, mas nós não temos um final. E sendo nós de matriz familiar, sendo nós de matriz eterna, temos plantado dentro do nosso coração sede e fome daquilo que é eterno, sede e fome de beleza, sede e fome daquilo que é transcendental. Nós temos fome, e as finitudes desse mundo não podem matar a nossa fome, e é por isso que nós podemos saborear todos os melhores sabores desta terra. Eles são finitos e incapazes de saciar a nossa fome interior. Nós podemos entrar em todas as melhores festas, nós podemos entrar por uma noite numa balada que venha momentaneamente satisfazer sensações e trazer uma dose de dopamina ao nosso ser, mas
abalada também ela é finita. E ao alvorecer do dia, quando o dia amanhece, temos em nosso coração um vazio maior do que aquele que entramos naquela noite. E saímos vazios, porque são coisas finitas. E o poder, os títulos deste mundo, eles não saciam o coração do homem e da mulher, porque nós somos eternos, e temos sede de coisas eternas. Nós temos sede da pessoa do nosso Deus que é eterna. Somente a presença do Pai pode saciar o coração do homem e o coração da mulher. Então, as finitudes desse mundo, as coisas que terminam, elas não podem suprir, elas não respondem à grande pergunta do nosso coração: quem somos nós? Para onde estamos caminhando? Queridos, somente a presença de um Deus Todo-Poderoso, somente a presença de um Deus Pai pode suprir os nossos anseios mais profundos. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 diz a respeito disso: olha, e é por isso que o nosso coração suspira como corça pelas correntes das águas do nosso Deus. O nosso coração tem fome e sede de um Deus tão poderoso. Somente Ele, e para Ele está direcionado o nosso coração nesta noite. Glorifique a presença do Senhor Jesus. Te adoramos, Senhor Jesus. Gálatas capítulo 4, e versículo 4 e 5 diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E é num exato ponto que nós temos traçado esta história. Deus cria com propósito. O propósito criativo de Deus é criar filhos para transbordar sobre estes filhos amor, para se relacionar em amor com esses filhos. E ordenou a estes filhos: usem o potencial criativo de vocês para criar nessa terra beleza, para criar ordem, para reinar em vida. Os céus são os céus de Deus, mas a terra Ele deu aos seus filhos, para que vocês governassem a terra, para que vocês dominassem. E é por isso que Ele diz lá em Gênesis: dominem a terra, reinem em vida, porque vocês são filhos de Deus. E assim agora, diante deste coração de Deus, que cria com propósito, e que dá autoridade aos seus filhos para regerem a terra no seu nome, e mediante ao tamanho vacilo de uma humanidade que abandona os planos de Deus, e que agora seguem os planos alternativos de Satanás para a sua vida, e que começam na sua jornada estabelecendo as suas definições a respeito do que é a verdade, e colhendo consigo as consequências. Nós, seres humanos, fomos nos afastando, fomos nos distanciando de Deus, fomos nos afastando da sua mesa, e agora Deus, no seu coração, sendo um Deus de amor, aprove a Ele comunicar a nós o ano aceitável do Senhor, o nosso Deus. É claro que poeticamente este termo, o ano aceitável do Senhor, o nosso Deus, ele fala do ano do jubileu. Nós não iremos entrar no mérito desta explicação hoje, mas a questão que está implícita aqui e que está mostrando para nós nesta sentença é que Deus está disposto a reconciliar com seus filhos. Deus está disposto a reconciliar com a sua família. Deus está disposto a reconciliar com seus filhos que se distanciaram da sua mesa mediante os seus termos. E agora, na plenitude dos tempos, o Eterno entra no tempo e torna-se sujeito às suas condições. Você já parou para pensar nisso? Que Deus, Jesus, sendo um ser tão poderoso, que não está limitado ao tempo, veio a essa terra, ele se sujeitou às condições, e nós vemos um Deus tão poderoso e majestoso, que poderia e demonstrou isso, andando sobre as águas, que poderia atravessar o mar de um lado para o outro, pelo seu poder, que poderia atravessar o Jordão, pelo seu poder, e nós vamos encontrar o Cristo, se sujeitando à humilhação das condições deste mundo finito, assentando num barquinho,
remando e atravessando de um lado para o outro, de um lago, de um rio, e nós vamos encontrar Jesus, o próprio pão da vida, que sacia os anseios do nosso coração, tendo fome, tendo sede, se sujeitando, se submetendo a pais terrenos. Queridos, Jesus foi lavado pelas mãos de Maria, Jesus foi guiado por Maria, Jesus foi amparado por José, Jesus foi guiado nos seus primeiros passos. O Eterno entrou no tempo e se tornou sujeito às condições dele. Agora, pela sua grande vocação, Cristo entra e vem à terra viver a nossa vida, experimentar as nossas dores. Jesus padeceu necessidades, Jesus teve fome, teve sede, foi traído pelos seus amigos, foi desacreditado pela sua família, os seus irmãos, os irmãos de Jesus não criam nele, não o reconheciam como sendo o Deus, o Messias encarnado nessa terra. E agora nós vamos encontrar o Cristo na sua vocação, pelo tempo que caminhou nessa terra, anunciando integralmente o favor de Deus aos seus filhos. O tempo todo que Jesus estava aqui, por onde ele passava, ele dizia: Deus está disposto a reconciliar consigo os seus filhos. E ele fazia isso. Olha, Deus está chamando de novo os seus filhos para a sua mesa. Deus está chamando de novo para um relacionamento de amor consigo os seus filhos. E ele fazia isso curando as pessoas, libertando os cativos e anunciando, conforme Lucas capítulo 4, que era chegado o ano aceitável do Senhor, o ano da redenção. Aleluias! E Jesus, sobre a direção do Espírito Santo, ele vai anunciando a boa notícia da salvação. Queridos, pense você, a nossa arrogância de nos afastar da família de Deus nos condenou, e o pecado agora nos dominava, estávamos sujeitos à sua lei e às suas condições. Entenda que é óbvio que na doutrina da salvação existem muitas abordagens, a abordagem da mesa, a abordagem do mercado de escravos, onde o Senhor Jesus nos libertou da escravidão, mas há também uma abordagem judicial, onde o Senhor Jesus, ele nos livra de uma condenação, o nosso estilo de vida distante da mesa de Deus, a nossa arrogância distante da presença do Pai, nós estávamos debaixo de uma condenação, estávamos debaixo da condenação do pecado, sujeitos a uma sentença de morte, devido às nossas más escolhas. Tiago diz isso: de onde vêm as nossas muitas dores e as nossas muitas pelejas, os nossos dissabores ao longo da nossa vida? Vem do fato de nós, com o nosso coração enganoso, nos afastarmos da mesa de Deus, nos afastarmos da presença do Senhor, o nosso Deus. E agora era necessário um cordeiro substituto, assim como aconteceu lá no Éden, e que Deus demonstrou, exemplificou a primeira família, que um dia haveria de morrer um inocente, para dar a sua vida em favor de muitos, pessoas pecadoras, pessoas arrogantes, pessoas insensatas, pessoas não merecedoras de tamanha graça. Agora era necessário um cordeiro substituto, alguém que fosse o advogado de nossa causa, alguém que tomasse o nosso lugar. Isaías capítulo 53, ele diz, certamente, no versículo 4 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você entende isso? Olha, quando trabalhava com crianças, eu sempre dizia a eles, de uma maneira mais simples possível, que o Senhor Jesus, de maneira espiritual, de maneira concreta, de maneira conclusiva e completa, ele levou sobre si os nossos pecados, ele levou sobre si
as nossas más escolhas, Ele levou sobre si as nossas enfermidades, Ele levou sobre si o mal do mundo, Ele levou sobre si as nossas dores, o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre os seus ombros, e pelas suas pisaduras até aquela cruz nós fomos sarados. Queridos, eu dizia para as crianças, na cruz, Jesus aniquilou o poder da morte, a lei do pecado, a sentença do inferno sobre nós. Sabe o que isso significa? Isso significa para nós hoje que nós somos filhos de Deus, que temos acesso à mesa de Deus, que o pecado não tem mais domínio sobre as nossas vidas, que o pecado não tem mais autoridade legal para nos levar à morte, para nos levar a uma vida de destruição, que a enfermidade, as doenças, elas não têm poder sobre nós, queridos, seja nesta terra, ou seja na eternidade. Nós seremos transformados num corpo glorioso, que não conhece dor, que não conhece choro, que não conhece pranto, a qual o próprio Deus enxugará dos nossos olhos para sempre todas as lágrimas. Aleluias! Então, isso significa que Deus, Ele aniquilou o poder da morte, do pecado, ela não tem mais domínio sobre nós. Então é algo lindo, porque Jesus na cruz, Ele não somente perdoou filhos arrogantes que saíram da mesa do Pai, mas Ele os chamou de maneira amorosa através de Jesus, para que voltassem à mesa, e uma vez estando nesta mesa, não seriam somente perdoados dos seus pecados. Deus, através de Jesus Cristo na cruz do Calvário, Ele fez algo maior ainda. Ele transformou estes filhos conforme a natureza do próprio Cristo. Ele recriou uma nova humanidade, a nova humanidade de Deus, uma nova família, de modo que nós, além de sermos salvos pelo sacrifício de Cristo Jesus, nós temos agora dentro do nosso coração uma morada para o Espírito Santo de Deus, e somos nessa terra investidos de autoridade, para que onde nós viermos a colocar a planta dos nossos pés, possamos ali, naquele espaço, representar o senhorio e a autoridade de Cristo, o nosso Senhor. Aleluias! E aí é onde entra vocês, porque entra a nossa vocação como ser humano, nosso propósito nessa terra. Isso é lindo, isso é maravilhoso, porque nós percebemos que na cruz, Jesus aniquilou o escrito de dívida e tornou possível o nosso retorno para a mesa de Deus. Jesus, queridos, é a origem e o fim de todas as coisas, é Ele o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Jesus é o começo, nada faz sentido sem Ele, nada faz sentido à parte dEle, nada existe sem Ele. Ele é o agente da criação, Ele é o autor de tudo o que é e também daquilo que será, e Ele é quem faz a nós um chamado. Preste bastante atenção nisso. Jesus na cruz fez muito mais do que simplesmente nos salvar. Jesus nos convidou e nos fez um convite a um reinado nessa terra. O nosso chamado não é simplesmente para ordenar as nossas próprias vidas a partir do sacrifício de Cristo Jesus. Preste bastante atenção nisso. O nosso chamado não é somente para ordenar as nossas próprias vidas pelos princípios divinos, mas nos comprometer também a transformar o mundo debaixo da autoridade de Deus. Sabe, isso significa que Deus, Ele te chama, venha para a mesa, desfrute novamente de relacionamento comigo, coma das porções que eu posso te servir. Eu quero participar da sua vida, da tua criação, eu quero participar da maneira como você educa os seus filhos, do teu vai e vem, da tua faina diária, da tua correria, pegando o circular, saindo de coletivo, sabe, entrando lá na tua casa, na tua mesa, tocando a tua despensa, entrando com você no teu trabalho, no dia a dia, participando da maneira como você se relaciona, no teu relacionamento afetivo, participando
da tua mesa familiar. Então, Deus está convidando para que nós venhamos a ter uma íntima comunhão com Ele o tempo todo das nossas vidas, para que isso não fique restrito aos momentos de família, num domingo como esse, numa igreja, mas que na segunda-feira nós possamos viver de maneira vibrante, sabendo que Deus nos acompanha, sabendo que nós somos meros produtos do acaso, abandonados nessa terra, para lutarmos pela nossa própria existência, mas que nós temos um Deus que nos acompanha dia após dia, nos diversos momentos da nossa vida. Mas também Deus não está simplesmente nos salvando de um estilo de vida destrutivo que nos levará para a morte e nos levando para a sua mesa, mas Ele está também nos designando a mudar o mundo. Mude o mundo. Enquanto você trabalha, enquanto você vive a sua vida, vá, reine em vida, porque você é imagem e semelhança de um Deus Todo-Poderoso. Você é filho de Deus. Então, por onde você passa, você tem a vocação de transbordar a presença de Jesus por onde quer que você venha passar. E seja no seu momento de família, seja lá na tua mesa, na tua pia, lavando as suas louças ao longo da semana, seja lá no seu trabalho, você é um embaixador do reino de Deus ali naquele espaço, um agente de transformação do céu, com autoridade da parte de Deus para transformar o contexto a qual você foi inserido. Você é um representante de Cristo Jesus para transformar aquele ambiente. Queridos, Jesus veio e fez algo maravilhoso e nos deu autoridade e enviou o seu Espírito Santo para que pudesse nos guiar na nossa jornada, e enviou o Espírito Santo de Deus para nos guiar no nosso chamado, na nossa profissão, na maneira como nós conduzimos o nosso dia a dia, nas nossas minúcias, nas coisas mais delicadas do dia a dia, coisas que talvez para nós são triviais, que a gente não dá muita importância, e que Deus diz: eu me importo com isso, porque a palavra de Deus, de maneira poética, ela diz: sou eu quem alimento os pardais, e quem visto de glória os lírios do campo. Olhe para os reis de Israel. Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um lírio do campo. Por quê? Porque o Senhor se interessa pela nossa vida, pelo nosso cotidiano, mas Ele quer e Ele deseja que nós, como seres humanos, venhamos a ser participantes da sua obra redentiva nessa terra. O que isso significa? Ora, significa que Deus poderia enviar os seus anjos e fazer o serviço, se fosse do interesse de Deus, resolver coisas nessa terra. Se fosse do interesse de Deus, uma prática ou uma intenção resolutiva. Mas Deus, Ele não tem esse tipo de interesse. E é por isso que Ele enviou a nós, os seus filhos, para que nós viéssemos então a participar da sua obra de redenção. Olha, você que é médico, enquanto você cuida dos seus pacientes, você está participando da obra de redenção do Senhor, nosso Deus, nessa terra. Enquanto você, juiz, futura juíza, julga retamente, julga com o coração firmado naquilo que é a verdade, você é um agente de transformação de Deus nessa terra, e você está moldando o mundo, está transformando o mundo, com a autoridade que vem da parte de Deus, naquele contexto ao qual você está inserido. Você, pai e mãe, muitos de nós somos chamados simplesmente à nobre tarefa de criar filhos. Abraão, quando você encontra Abraão, você encontra ele com o chamado da mesa, o chamado da família. Nós temos aqui e acolá homens e mulheres com diversos chamados. Nós encontramos homens que foram chamados para o ambiente da lei, assim como vocês foram chamados para frutificar nesta área. Nós encontramos mulheres que estavam no ambiente da política, como Esther, José, que estava ali no Egito, governando, mas também nós vamos encontrar homens com chamados nobres na área familiar. Abraão foi chamado simplesmente a criar filho, a saber, um único filho, Isaque, e ele se empenhou, e ali ele era um agente de Deus, naquela casa, naquela família, ele e a sua esposa Sara.
demonstrando o amor e apresentando para o mundo um herói da fé, o seu filho Isaque. Aqui está, Deus, nós te entregamos o nosso filho, o Senhor nos entregou esta nobre missão, e nós estamos te devolvendo um profeta para esta geração. E assim Deus faz chamados específicos, Deus estabelece vocações santas para homens e mulheres deste tempo e desta geração, e vocês foram chamados para isso, para nos seus ambientes, onde quer que vocês estiverem, a trazer todas as coisas à submissão a Deus, para criarem ordem, beleza, a espalharem virtude, porque vocês são a imagem e semelhança de um Deus que é poderoso, e carregam impregnado no ser de vocês, atributos comunicáveis de um Deus todo-poderoso, para então, nessa terra, fazerem tudo aquilo que Deus estabeleceu que vocês viessem a fazer, e para serem tudo aquilo que Deus sonhou que vocês viessem a ser nesta terra. Vocês entendem isso, Filadélfia? Então nós não somos chamados simplesmente a nos relacionarmos com Deus. Deus está nos enviando nestes últimos tempos. Deus está te enviando. Onde você põe a planta dos seus pés, ali você é um agente de transformação. O Senhor Deus nos chama como igreja. Vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Qual é a função do sal? Quero concluir as minhas palavras com estas considerações, que nós venhamos na nossa vocação ocupar uma posição de perfeição em Cristo, porque isso é possível mediante o Espírito Santo de Deus, não somente no ambiente da nossa espiritualidade, mas também no ambiente do nosso dia a dia, da nossa vocação. Somos sal. O que é ser sal? Quando Jesus estava falando ali para os seus discípulos, vocês são o sal da terra, significa que nós, os filhos de Deus, a nova humanidade de Deus, a família multiétnica do Pai, a noiva do Cordeiro, o Cristo, a morada do Espírito Santo de Deus, nós somos os responsáveis por retirar o mal da terra. E nós retiramos isso quando nós expressamos a natureza de Jesus, a natureza de Cristo que está sendo gerada em nós, e nós nos tornamos, no nosso ambiente, cópias de Cristo. Nós nos tornamos no nosso ambiente familiar, de trabalho, onde quer que nós venhamos a passar, verdadeiros representantes de Jesus, onde as pessoas olham para nós e falam: eu reconheço e vejo Jesus através de você. Você verdadeiramente se parece com o seu Pai. Você verdadeiramente carrega em você os atributos de Deus. E assim, queridos, nós venhamos a expressar Jesus onde quer que nós venhamos a passar. Mas o Senhor Deus também, Ele nos chama de luz. Não somente um sal que conserva a terra, não somente um sal que conserva a terra, impedindo que ela venha entrar numa total degradação e venha cair num caos completo, mas também Deus está nos chamando para sermos lâmpada, e Ele diz: eu acendi a luz em vocês, e uma lâmpada acesa, ela não pode ficar escondida debaixo de uma cama, ela não pode ficar escondida de um alqueire, ela não pode ficar escondida debaixo de um lugar secreto, ela precisa ser posta num lugar alto para iluminar. Então, queridos, Jesus te acendeu mediante o Espírito Santo de Deus que está em você, e agora Ele não pode mais te esconder desta geração. Você foi estabelecido nessa terra para brilhar, para dar luz, lançar luz aos contextos de trevas, por onde quer que você venha a passar e com os quais você venha se deparar ao longo da tua jornada. Você foi incumbido pelo Espírito Santo de Deus de lançar luz sobre essa terra, abrindo os olhos de pessoas cegas, guiando pessoas à presença de Deus e à submissão do nosso Pai. Aleluias, glória a Deus. E isso é um altíssimo privilégio. Isso é um altíssimo privilégio. Deus poderia ter confiado esta missão aos anjos, e Ele não fez isso, e Ele confiou a vocês. Não se sintam pequenos, não se sintam incapazes. Homens e mulheres ao longo da jornada chegaram diante de Deus com este grande dilema. Jeremias, ele chega e ele fala: Senhor,
eu sou simplesmente como uma criança. E Deus disse para ele: Jeremias, não diga que você é uma criança, eu colocarei as palavras na sua boca. E ele fala que nós não deveríamos temer, porque ele encheria a nossa boca da palavra na hora certa, no momento certo. Nós não deveríamos ficar com o coração indignado, que o Senhor Deus nos sustentaria ao longo da nossa jornada. Não diga que você é incapaz. O Espírito Santo de Deus te faz capaz. O Espírito Santo de Deus te coloca de pé. O Espírito Santo te provê as ferramentas necessárias para que você possa avançar, para que você possa representar Jesus